Helga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Segundou, é segunda-feira. Rapaz, eu tô na correria danada pra poder fazer esse episódio pra vocês, porque eu tenho que acordar cedíssimo, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Gente, é terrível. Porque as agências vão abrir mais cedo outra vez, e dessa vez vão fechar mais cedo ainda. Se eu não me engano, as agências vão abrir às 8 e vão fechar ao meio-dia, se eu não me engano, tá? Então, agências, a lógica é assim. Isso é horário de Brasília, então estados com uma hora de atraso em relação ao horário de Brasília vão abrir às 7 e fechar às 11. E o pessoal do Acre, acho que vai fechar às 6 e abrir às 6 e fechar às 10, né? São só 4 horas de expediente bancário, tudo por conta da seleção brasileira, que vai entrar a 1 hora da tarde, horário de Brasília, tá? Vai jogar contra a Suíça, que jogo, né? O segundo jogo da seleção brasileira. Vamos ver se vai confirmar o favoritismo, porque o primeiro jogo do Brasil realmente encantou muita gente e assustou muita gente também, né? Eu tava vendo os reacts dos torcedores de times adversários que ficaram impressionados com um gol sensacional do Richarlison. Eu falei da vitória do Brasil, mas não mencionei, né, o Richarlison pro pombo, né? Nossa senhora, que partida muito boa. Teve um ex-jogador italiano, né, que criticou, falou assim, que o Richarlison domina a bola, não sei o que. Fio, o que o cara faz? Gol. Não precisa dominar. É só botar a bola pra dentro. O atacante serve pra isso, né? Ele não precisa ficar dominando, fazendo firula, não sei o que. Tanto é que essa história de dominar e fazer firula, teve umas coisas, jogos aqui, que eu fiquei irritadíssimo, né? Porque tinham equipes que poderiam fazer boas partidas e, no entanto, foram decepcionantes. O Japão, né? Quer dizer, na verdade a gente vai falar isso em seguida, mas o que acontece assim é dorzinho de cotovelo, cara. Faz duas Copas do Mundo, cara. Acho que a última vez que a Itália participou de uma Copa do Mundo foi em 2014, eu acho, não sei. Eu acho que sim. Parece que o Calcio, né, que é como é que a gente chama, como é que é chamado o futebol lá na Itália, tá com um período muito ruim, né? Mas aí você vai falar que, na verdade, você tem uma consequência também do envelhecimento, né? A Itália é um dos países da Europa que mais está envelhecendo e menos tá nascendo criança. Então a gente está tendo um gap muito, muito forte, né, de crescimento. São poucos jogadores jovens da Itália mesmo, então aí a Itália realmente está numa crise futebolística terrível. Mas não adianta ficar falando groselha dos outros caras. Pô, não faz o menor sentido essa crítica, até mesmo porque o Richarlison está fazendo muito bem a sua função, faz muito bem a sua função lá na Inglaterra, lá no clube europeu, acho que é Tottenham. Não sei qual, eu acho que é Tottenham, né, que ele tá. Mas tá jogando bem. E agora vamos ver aí como é que vai ser, sem Neymar e sem, eu esqueci o outro nome do menino, Danilo, né, sem o Danilo e sem o Neymar, né, os dois estão contundidos. Na verdade é consequência muito dessa questão do calendário europeu, que foi espremido, né, para poder ter a Copa do Mundo no fim do ano, e a gente percebe claramente que quando chega no final das partidas, você vê muitas equipes europeias tropeçando na língua de tão cansados. Por quê? Porque já tiveram uma jornada futebolística muito, muito extenuante, com aquela folga no meio do ano, entre uma temporada e outra, mais encurtada. Então, por ser fora desse
padrão, né? Então o risco de lesão acaba sendo muito grande. Tanto é que tivemos baixas importantes, o Benzema na França, tem jogador também, o Lukaku, né? Ele não participou da partida de estreia porque estava se recuperando de lesão. Então são exemplos aí de que precisa fazer um bom trabalho. Mas assim, o Brasil tem o bom que assim, o Brasil tem jogadores jovens e o ataque, eu acho que uma das coisas que até o mesmo técnico Sérvio ficou surpreendido é realmente a intensidade do jogo brasileiro durante todo o período do tempo do jogo. Então aí tem méritos, a comissão técnica tem um pouco de méritos, mas aí vamos ver como é que vai ser a atuação da seleção brasileira, até porque a seleção na Copa de 2018 foram quase os mesmos adversários na fase de grupos. O Brasil enfrentou a Sérvia, ganhou por 2-0, e enfrentou a Suíça e empatou por 1-1. Só que são diferentes, são selecionados diferentes, só que tem um detalhe, né? Tem um jogador da Suíça que é novo, que é muito bom e que hoje é o principal jogador da equipe e que em 2018 só atuou poucos minutos contra o Brasil, né? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento aí. Tanto é que a lateral escolheram não escolheram um lateral de ofício, que é o Daniel Alves, né? Colocou-se o outro rapaz que é improvisado, né? Por causa que é justamente o lado em que falta o Danilo, é o lado mais forte da Suíça. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Brasil. Esperamos que o Brasil também passe, porque se passar vai se juntar a apenas uma seleção que conseguiu já garantiu a classificação para as oitavas de final na segunda rodada. O único país que se garantiu nisso foi a França, né? A França ganhou a sua partida, né? E está classificado, 2 vitórias, né? Então, se quiçá, pode se classificar como primeira do grupo. Então tá bem tranquila para a França, né? E aí as outras seleções, né? Por exemplo, a Arábia Saudita foi decepcionante, a Inglaterra foi decepcionante, empatou em 0-0 com os Estados Unidos na segunda rodada. A gente pensava, né, que a Arábia Saudita ia garantir a sua classificação na segunda rodada, mas Lewandowski não deixou, né? O time de Lewandowski ganhou por 2-0, foi muito bom. Foi muito bom para eles, né? Não pra gente, que a gente tava torcendo contra. E a Argentina, né? A Argentina conseguiu ter uma reação, venceu a sua partida, né? Contra... Ai, caramba, eu esqueci o nome da equipe. Esse é o seu compromisso 2-0, né? Então, contra o México, né? Venceu o seu compromisso com 2-0 contra o México, né? Não depende ainda de si para poder se classificar, né? Quer dizer, na verdade, não, tá na boa. Com 3 pontos, aí ele pode ir a 6, né? Vai jogar contra... vai jogar exatamente contra a Polônia, né? Que também está lutando pela sua classificação. E o México vai jogar contra o Arábia Saudita. E todo mundo está com praticamente, acho que todo mundo com 3 pontos, né? Não, 3 pontos não. Quem está liderando é a Polônia com 4, porque tem uma vitória e um empate. Argentina e Arábia Saudita com 3 pontos. E mesmo com 1 pontinho só, o México ainda tem chance de classificação. Tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser a terceira rodada que vai pegar fogo. Ontem tivemos, acho que o jogo da Croácia, que ganhou, né? O Marrocos surpreendeu e ganhou da Bélgica, né? Por 2-0, então... E o jogo acho que talvez o jogo mais... Acho que talvez tenha sido uma das partidas
mais lascadas aí foi justamente esse jogo entre Alemanha e Espanha, que acabou sendo 1-1. A Espanha abriu o placar, depois no finalzinho a Alemanha empatou. Então vai ficar tudo para a última rodada. Quase todos esses grupos, olha, nós estamos já com até hoje de manhã, né? Nós tínhamos 4 dos 8 grupos, 6 grupos já tiveram 2 rodadas e apenas um teve definição de classificação imediata, só um. Então vamos ver os outros 2, que é o grupo do Brasil e o grupo de Portugal, que eu também acho que também não vai ser decidido na segunda rodada. Vamos ver como é que vai ser a situação do Brasil. Esperamos que saia dessa partida contra a Suíça vitorioso. Todo cuidado é pouco, mas tem que ser. Mas se sair vitorioso já garante a classificação, né? Já fica mais tranquilo para o terceiro jogo contra Camarões. Seguindo aqui a canção, né? Já falamos de Copa do Mundo até demais, né? Agora vamos pro Brasil, né? Nós tivemos, pra você ter uma ideia, né? Eu sempre gravo na véspera para o dia seguinte e aconteceu na sexta-feira ter ocorrido uma tragédia, né? No Espírito Santo, né? Um jovem armado invadiu 2 escolas, matou professores, matou alunos a tiros, né? O que se sabe é que o pai desse adolescente é um policial militar, já publicou coisas já publicou em sua mídia social a capa do livro Minha Luta, do Hitler, né? Então acho que e estão investigando se ele tem ligações com grupos neonazistas na internet, ou pode ser que tenha sido um lobo solitário, né? Mas pode ter recebido algum tipo de influência aí dessas chans, né? Desses grupos, desses chats, né? Anônimos, né? Que tem na internet e que há muita proliferação de grupos de extrema-direita, de grupos neonazistas, né? E os 2 estavam juntos, tem uma foto, né? Acho que vi em algum lugar numa mídia social que tem uma foto dos 2, né? Juntos em uma das manifestações antidemocráticas, né? Então, realmente faz todo sentido, né? Esse tipo de pensamento, né? E a gente percebe claramente que essas pessoas que têm essa linha de pensamento querem, na verdade, impor um modo de vida, né? Eu estava pensando com meus botões sobre essa questão do fascismo. Por que o fascismo ele encanta tanto as elites? Porque as elites nunca foram incomodadas pelo fascismo. O fascismo nunca incomodou. Na verdade, o fascismo ele é até útil para essas pessoas, porque mantém por meio de uma forma ideológica uma ordem. E essa ordem muitas vezes é imposta pelas próprias elites que apoiam, né? Porque realmente você precisa ter um apoio político, financeiro. O capital é um grande capital, né? O dinheiro é um grande ativo garantidor, né? Do golpe. Você vê aí, ó, os caras têm dinheiro a rodo, né? Inclusive teve ali uma denúncia de que caminhões que estavam estacionados lá no quartel lá eram de uma empresa que comprou esses caminhões por meio de financiamento do BNDES. Isso é escandaloso, né? Mas a gente entende que essa questão desses grupos, né, neofascistas, elas têm uma razão clara, né, de fazer com que corações e mentes fiquem vinculados a um único líder, a uma única liderança, a um poder centralizado. E é lógico que as elites vão achar que isso é muito bom, né, porque a gente sabe que nós vivemos sob uma ordem muito injusta, é uma injustiça total.
E a gente olha, por exemplo, até uma colega minha mandou uma mensagem para mim a respeito da questão dos pretos e pardos, né, nesse país, né, porque ela mandou para mim uma reportagem sobre a luta antifascista na década de 70 durante a ditadura, né? E eu estava comentando com ela sobre essa questão porque essa luta antirracista, né, ela é muito importante, mas ela foi muito ofuscada por uma questão cultural que foi imposta a todos nós, né? A gente foi imposto a nós uma visão bastante enviesada da história do Brasil. Até mesmo eu já contei, né? Até comentei com ela que a história do Brasil ela é contada pelos vencedores, pelos opressores, e muitos dos detalhes importantes que comprovam essa opressão, que comprovam essa injustiça, são bastante omitidos. E isso casa com essa história do colorismo, da falácia da democracia racial no Brasil, que é uma falácia, né? Porque a gente sabe muito bem que a grande maioria da população preta e parda e indígena desse país nunca teve acesso a nada por meio do Estado. O Estado nunca deu nenhum suporte, nunca tentou equilibrar essa balança, porque os donos do capital são brancos, são ricos e que sempre tiveram tudo, né? E aí é que a gente percebe o porquê que eles têm tanto ódio de políticas de inclusão. Eles têm ódio de políticas de inclusão porque eles acham que não deveria ter políticas de inclusão. É que nem aquela palhaçada, aquele candidato lá do Partido Novo, lá, que ele falava assim, que tem que ter cotas sociais. Cotas sociais é você simplesmente colocar uma espécie de névoa. Você tirar um critério que é objetivo e transformar num critério subjetivo. Porque aí quando você torna isso subjetivo, você dilui. E aí você faz com que, por exemplo, pessoas que não deveriam merecer tal benefício acabem recebendo. Esse Auxílio Brasil está fazendo isso. Não está tendo critério de cadastro. A gente sabe que existem milhões de pessoas que estão precisando, mas o programa, esses programas de auxílio, eles têm uma função elas têm uma função de buscar um desenvolvimento a médio e longo prazo. Então exigem-se contrapartidas que não têm esse controle nesse auxílio. Lógico, é uma coisa eleitoreira. E por falar em governo, né, desgoverno, o ex-presidente em exercício, Bolsonaro, olha só que legal, ele participou de uma cerimônia de formatura, acho que da Academia das Agulhas Negras, sei lá o que é. Só sei que foi lá no quartel. Ele entrou mudo e saiu calado. Ficou quietinho, não falou nada, né? E é lógico, né? Não é questão de depressão. A gente sabe que tem muita coisa. Ele pode ficar muito deprimido, chateado por conta que perdeu a eleição, mas tem um detalhe que eu acho muito importante. A gente fala muito de semiótica, né? A semiótica que ele quer passar, de que realmente ele é vítima de um sistema injusto. Porque isso dá, lógico, esse silêncio, essa não atuação para acabar com essa agitação desses grupos bolsonaristas que ficam lá na porta do quartel. Essa omissão desse governo em relação a esses protestos, ela tem uma razão simples. E a semiótica de ele ficar calado, de ele dizer que está triste, não ter agendas, tudo isso corrobora para isso. Ele faz isso propositalmente. Vocês lembram daquela história que ele ia num restaurante restaurante comer com o pessoal para dizer que era do povo, ir no boteco comer que era do povo,
Fazia lá as motocicletinhas dele, usar camisa de time, essas coisas. Tudo isso faz parte dessa semiótica, né? A semiótica semiótica do Juca Pirama. Já ouviu falar? Juca Pirama? Juca Pirama é o personagem do Lima Duarte de uma novela brasileira chamada O Salvador da Pátria. E ele fala sobre uma pessoa que era um caipira simples que subiu ao poder, né? Então subiu ao poder, se transformou num político, né? E aí tem todas as transformações ali, né? Toda a história ali. Mas tem um quê de isso mesmo. Fala assim, ó, eu sou uma pessoa do povo. Isso faz parte também da semiótica fascista, nazifascista, de você fazer com que essa pessoa ela seja legitimada como um representante do povo, como um líder do povo. Isso faz parte da ideologia fascista, da ideologia nazista, né? E ele faz isso muito bem, né? Então é uma coisa que precisará ter aí esse entendimento, porque do contrário, cara, a gente vai correr o risco aí de manter essa ideologia e transformar esse cara num símbolo. E isso ainda é um precedente perigoso. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro saia da política pela porta dos fundos, né? E a família dele também. E a gente precisa que essa anistia, que inclusive tem votação, tem um deputado bolsonarista querendo colocar uma lei, né, um projeto de lei para anistiar os extremistas de direita que estão na porta do quartel. Aqui para você. Um país sério, essa lei deveria render cassação do teu mandato. Porque anistiar bandido, porque na boa, esse pessoal que está fazendo agitação, inclusive teve história aí no Mato Grosso de bolsonarista que atirou em caminhão, teve bolsonarista inclusive que impediu, que bloqueou e impediu que um pai levasse o filho para fazer uma cirurgia no olho. O problema é que esse pai é bolsonarista também, mas é bom que o cara prove do próprio veneno para entender o tamanho o tamanho do delírio que é esse movimento. E aí a gente precisa ficar muito atento a esses caras. Teve um cara lá que falou assim, não, vamos procurar quem é atirador para poder ir lá na diplomação do Lula. Olha só. Isso é um dos elementos do fascismo, né? A eliminação do outro. O cara não faz parte desse padrão. A gente elimina. E tem muita coisa do militarismo. O pessoal dando risada, né? Eu vejo com uma certa preocupação, né? Os caras, os tiozão, tudo marchando, né? Dentro do quartel. É algo ridículo de se ver, mas para eles tem um significado enorme. Eles pensam que são soldados de uma causa. Isso é preocupante. Bem, segunda-feira, falei até demais, né? Falei demais, né? Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito importante da gente falar. E assim, cara, eu tinha duas coisas, né, que aconteceu comigo ontem, que acho que é muito importante entender. Uma é a questão do ghosting, né? Já vou falar do ghosting. Ghosting é simplesmente você tá conversando com uma pessoa, tá tendo um relacionamento, não precisa ser relacionamento afetivo, pode ser de amizade.
e do nada essa pessoa some. Eu já fiz isso e eu também sofri, tá? Por quê que o ghosting acontece? O ghosting muitas vezes acontece porque a gente não quer passar. A gente se importa muito com a imagem que o outro passa. Na verdade, a gente sabe muito bem que as pessoas, a nossa autoestima, ela depende do que as outras pessoas acham de você. Se uma pessoa fica martelando que você é ruim, que você é um merda, que você é um lixo, você vai se sentir assim. Se uma pessoa disser que você é o melhor, que você é o mais sensacional, que o mais espetacular, você vai se sentir o máximo. E às vezes até arrogante. Porque você vai ter uma visão superiorizada de você. Ou inferiorizada de você quando você está numa situação de baixa autoestima. É difícil você ter uma visão real de você, porque a visão real de você depende do outro, né? E a gente fica tão preocupado com a impressão que você quer passar que você simplesmente prefere não dizer nada a dizer a verdade. Tem um rapaz que vira e mexe, chega e conversa, manda mensagem. Você quer mandar mensagem, quer prestar atenção para mim, coisa e tal. Só que o problema é que essa pessoa, ela sempre me pede favores. E esse que é o problema, né? A pessoa que sempre pede coisas para você acaba deixando a gente um pouco incomodada, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está lá simplesmente por um interesse e não por uma questão de amizade. Isso é preocupante, né? E outra coisa que aconteceu, que também aconteceu comigo, que eu acho que é muito importante, é a questão. Foi um desentendimento que eu tive com uma pessoa que está nas últimas. Esse desentendimento é porque existem casos de pessoas que, assim, mano, sabe que tá chegando as coisas ao final. E ela, talvez por uma questão de autoestima, acabe sendo rude ou grosseira ou simplesmente te tratar muito mal as pessoas ou querer impor a elas uma vontade justamente para que essas pessoas se afastem e poupem essas pessoas do sofrimento que essas pessoas terão com a sua perda. E eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente tem que fazer, mas a gente tem que respeitar a decisão. A pessoa não quer a sua ajuda, então não vou. Você quer ajudar, mas a pessoa não quer não quer ajuda, a gente tem que respeitar. Acho que talvez um dos pontos mais primordiais que a gente possa ter em relações humanas é a questão do respeito. E é respeitar a decisão e respeitar a vontade. Não tem jeito. Às vezes a pessoa quer realmente que seja isso, porque não quer que as pessoas sofram por ela. Mas esse que é o grande problema. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E se nós temos sentimentos, nós nos apegamos. Por mais que a pessoa queira que você se afaste dela, se ela ir embora em definitivo, o luto vem. Não importa. Não importa, cara. Vai sentir, a ausência vem. A ausência não é a não presença. Às vezes a gente pensa que tem aquela despedida, né? Isso me lembrou os shows de despedida do Milton Nascimento. Mas ele não está fazendo isso com ódio, ele está fazendo isso com amor, porque ele quer fazer um tributo à sua vida, ao seu legado em vida. E com o carinho dos seus fãs. Não é lindo isso? Então, gente, a gente mesmo que
certas coisas estejam quase certas, a gente tem que entender que vida não se faz com ausência. Vida se faz com presença. E presença é estar junto. O ser humano nunca seria capaz de sobreviver sozinho, exclusivamente sozinho. Porque pelo menos o pai ou a mãe era necessário para que ele aprendesse as coisas da vida, para depois viver sozinho. Então ninguém é sozinho o tempo todo. E não queremos, ninguém quer, por mais individualista que essa cultura maluca que nós vivemos tenha. Nós nunca queremos estar sozinhos. E nunca queremos morrer sozinhos. É isso. Gente, então, um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã, terça-feira. Vai terçar, esperamos que vai terçar com o Brasil fazendo bonito, porque, pelo amor de Deus, né? Não vamos, Brasil, fazer como a Bélgica. Não vamos belgicar, Brasil. Vamos fazer bonito. Esperamos nós. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.